É preciso paciência agora nas ações da Azevedo, tá? A gente tá preso nessa região que claramente é uma zona de acumulação e a gente vai precisar o mercado se decidir e definir finalmente qual vai ser a nossa tendência principal. A gente tem vários elementos aqui que nos mostram a grande possibilidade da gente realmente reverter para alta, mas o mercado ainda não encontrou força suficiente para fazer esse movimento. Então, vamos ver se mudou alguma coisa na nossa análise da semana passada ou a gente segue aí dentro da mesma estrutura, só aguardando a confirmação, tá? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Azevedo, a ZEV 4, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos entender todo esse contexto de acumulação que a gente está na ação, porque sim, ela segue sem confirmar a nossa leitura de alta, ela precisa romper essa estrutura que a gente ainda está preso, mas por todas as indicações que a gente tem agora, o mais provável é a que a gente rompa essa região para cima e inicie aí o nosso movimento de alta. Mas em todo caso, a gente precisa ficar bem prevenido, entender os pontos importantes, aonde é a hora de realmente sair fora e desistir da ação. Tá? Então vamos entender tudo melhor no vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar, como sempre, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo. Primeiro comentário fixado, já clica e já se inscreve. Enquanto eu tô falando, já vai se inscrevendo. É um mercado que está em breve em novas altas, novos topos históricos. Então, quem tiver bobeando aí vai se arrepender depois, então já dá uma olhada lá, tá? E também vai ficar mais duas análises para vocês olharem no final do vídeo. O Ibovespa tá dando boas oportunidades ainda tem muita ação barata, então olhem aí as outras duas ações que vão aparecer para vocês no final, beleza? Então vamos lá para nossa análise aqui da Azevedo, tá? A gente tem essa região aqui como um fundo muito importante, essa linha vermelha aqui do 1,20. O fundo real tá todo nessa região, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 toques, e esse sexto foi a tentativa de romper esse fundo, tá. Depois disso a gente teve uma boa injeção de grana aqui nessa região, tanto na semana do dia 1º de abril quanto da semana do dia 8, e a gente segue defendendo nessa região, tá. Inclusive a gente fez esse movimento, voltou para testar essa zona, veio forte o movimento de alta de rejeição dessa baixa, né? E agora a gente voltou para dentro dessa zona aqui, que é a zona de maior acumulação do período, na casa dos 1,70 até 1,30, tá? Então, enquanto a gente estiver preso nessa região, a gente vai seguir bem definido, a gente vai ter que precisar esperar, né, o mercado se mover para fora dessa zona, mas por todas as indicações, também pelo diário agora, a gente vai ver a maior probabilidade é a gente fazer esse movimento para cima. A gente não pode de jeito nenhum perder esse R$ 1,20, porque senão realmente a nossa análise pode acabar indo pro buraco. Então a gente tem que ficar atento. O mercado aí segue meio indefinido, embora o índice das small caps esteja com um cenário de reversão muito forte para alta, a gente tem que ficar atento para não ser pego desprevenido, tá? Então 1,20 a gente não pode perder de jeito nenhum, tá? Passando para o gráfico diário, a gente vê aquele cenário que a gente já tinha trazido algumas vezes aqui no canal, e justamente a melhor oportunidade estava aqui no fechamento do gap, tá? Então por isso quem está comprado aqui nessa região do 1,25, que era o melhor momento para comprar a ação, está muito bem confortável, inclusive com um stop bem curtinho aqui de 17%, que para uma ação desse tipo é um stop praticamente de nada, né? E como eu sempre gosto de trazer aqui nas análises, o importante nunca é tá muito preocupado, né, se vai acertar ou errar, mas sim regular o tamanho da posição para o risco que a gente está exposto. Tá? Então é uma ação de alto risco? É, mas a gente tem um potencial de alta muito forte aqui. Então, sendo o tamanho da posição certa, eu acredito que vale a pena sim investir nas ações da Azevedo. Tem um potencial muito grande para o final do ano. E a gente ainda vai, enquanto a gente não sair dessa região, a gente tem sim um cenário de alta importante, tá? Porque olha só como a gente teve uma injeção de dinheiro aqui que a gente viu no semanal, a gente veio testar justamente o início desse movimento e voltou para cima. Tá? Inclusive, quando a gente rompeu esse topo dos 1,80 aqui, a gente trouxe também essa possibilidade de retornar para essa região do 1,40, 1,50. E agora a gente segue preso aqui até reversão.
tá? Então, por enquanto, o cenário segue de acumulação, mas com um viés muito altista ainda, segundo a minha estratégia, tá? Vou deixar o lembrete aqui também para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, me dá essa força aí para a gente conseguir bater nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Também vai ficar nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada, tá? Não se esqueçam de se inscrever e se conferir se, né, se vocês estão inscritos ou não, tá? Então aqui, ó, o que que a gente precisa ficar atento então? A gente precisa romper essa região aqui do 1,80 a R$ 2, tá? A gente só vai ter uma leitura clara de alta justamente quando a gente sair dessa grande zona de acumulação. Na minha leitura e na minha estratégia, compras só valem a pena nessa região de 1,20 a 1,25, porque a gente tem uma relação risco-retorno interessante, tá? Onde a gente tem um stop curto e um alvo que a gente vai projetar agora bem longo e bem interessante, porque comprar no meio aqui nessa zona, o stop fica muito alto, tá? Se a gente pegar pelo preço de hoje, a gente está falando aí de um stop de 26%. Então já fica uma coisa bem salgada para a gente conseguir fazer algum sentido nessa operação, tá? Mas por enquanto a gente segue em clara zona de acumulação. Alvos, então, para as ações da Azevedo, a gente tem justamente essa região dos R$ 2, que é a nossa região de resistência importante. Depois a gente vai ter uma resistência importante só lá na casa dos 13,50 a R$ 4. E por último, lá na linha vermelha, na casa dos R$ 6. Então aí a gente está falando num potencial de alta pelo preço de hoje de 56, depois lá R$ 4 193 e por último na casa dos 346%. Tá? Lembrando que essa análise é para longo prazo, então pode demorar, não tem como ter certeza quanto tempo vai demorar essa atingir esses alvos e dificilmente vai ser em linha reta, tá? Mas enquanto a gente estiver acima dessa linha vermelha aqui, eu fico bem tranquilo que o nosso alvo é para cima e a gente tem tudo para formar essa região aqui, um enorme fundo de longo prazo e ver a ação se recuperando, ainda mais com queda de juros a caminho aí, muito bem projetada nos Estados Unidos para o mês que vem. Então isso deve dar uma mexida aí em praticamente todas as small caps do mundo inteiro. E claro que no Brasil não vai ser diferente, porque isso aí vai trazer um alívio aí na taxa de juros também aqui para o Brasil, tá? Então, siga otimista, atenção agora nesse teste que a gente pode ter em breve aqui dos R$ 2 e aí a gente vai acompanhando o que vai acontecendo para frente. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que tá aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!